me adorás, acima de tudo, o meu puro da rocha sustentaria. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Se eu honrar e obedecer ao meu Senhor, obedecer acho que eu comerei o melhor dessa terra. É verdade, já nessa terra nós podemos sim comer o melhor dessa terra. Não é a prioridade, mas sim os filhos de Deus podem sim ter coisas aqui na terra. Podemos ser ricos, podemos ser empresários. Só lembrando que o sábio Salomão fala, quanto maior a fazenda, mais são os que dela comem. Ele quer dizer assim que quanto mais você administra, mais você gasta. Então, nem sempre é tão bom ter coisas, né? Grandes coisas. Não estou dizendo que a pessoa tem que ser pobre, mas talvez ter assim o que deixa a pessoa em paz. Acho que é essa. Acho que se você tiver paz, então é o que você precisa ter. Desde que você não ofenda o Criador e não ofenda o seu próximo, você está no caminho certo. Né? E esses que eu falo, então, que com Deus podem ter essas coisas, são os salvos. A Bíblia fala que tem salvos, vai ter salvos desse mundo que está caído. E como é que, então, se salvar? Como se salvar? Bom, a Bíblia fala, dá a entender assim, claramente que Deus quer que todos os homens sejam salvos, está até escrito, né? Mas nem todos vão ser salvos. A Bíblia fala sobre um caminho largo, um caminho estreito, né? Entrai pela porta estreita, Jesus fala, né? Porque largo é o caminho que leva à perdição. Essa questão da salvação ela é bem complexa, sim. Ela é simples, porém o ser humano complica e... Eu creio que o diabo bota a mão nisso também, ou talvez tenha um monte de coisa que a gente não sabe também. Não está totalmente revelado, porque Deus permitiu não estar revelado, né? A Bíblia até fala, né, que as coisas reveladas são para os homens e seus filhos e as coisas encobertas são de Deus. E aí fala também que no final dos tempos Deus vai revelar todas as coisas, né? E Deus não age também antes que revele aos seus servos, né? No fim dos tempos a coisa vai ser mais espiritual por causa da necessidade disso. Então eu acho até que nós vamos viver esse fim dos tempos. Eu penso que eu, com 52 anos, não morro de velhice. Então, eu não estou marcando data, mas estou prevendo que eu esteja nesse tempo do fim. Então, você que está me ouvindo, se tiver menos de 52, a probabilidade de você passar pelos tempos do fim é muito grande. E se não for, a gente vai morrer, descansar no Senhor e aguardar o julgamento. Mas eu creio que muitos de nós aqui vão passar por grande tribulação, né? Vão possivelmente ser confrontados com a marca da besta, aquela coisa toda. E se aceitarmos, nos perdemos, a Bíblia fala isso. Se não aceitarmos, vamos ser perseguidos, isso também é real. Por isso que não adianta pregar só flores do Evangelho, não é verdade. Mas em relação à salvação, e aí eu quero aqui já deixar assim logo adiantado, que aqui nós batemos um papo, conversando sobre o Criador. Eu sou Arnaud Stur, pessoa física de Santa Maria de Jetibá. Aqui não estou falando como uma empresa, como uma denominação, não falo em nome de uma igreja, não sou teólogo, é muito complicado isso tudo, embora, claro, eu sou a favor de estudar, mas até que eu estudo e venho aqui falar, eu já não estou falando para vocês. Então eu quero falar aqui de coisas simples e Deus vai usar essas coisas simples também. Cada um de vocês vai buscar na palavra de Deus e na sua igreja, no seu pastor, as respostas que ficarem em dúvida, né? E também, se a gente puder ajudar, pergunta a gente também, mas hoje tem muita coisa na internet, só toma cuidado, né? Tem tantas linhas, né? Então, toma cuidado do que você seguir. Uma das linhas que fala sobre salvação é a tal da fé reformada ou calvinismo, né? Que fala sobre predestinação e eleição por parte de Deus de alguns seres humanos, né?
Deus teria eleito alguns, eles falam assim mesmo, talvez eles não falem abertamente em todas as suas pregações, mas eles falam assim, que Deus elegeu alguns para serem salvos e outros não. E isso não vai mudar na visão deles. Quem vai ser salvo vai ouvir o evangelho e vai obedecer, e quem está predestinado a não ser salvo, não adianta nem ouvir, porque não vai ser salvo. Embora, claro, eles preguem para todo mundo, e eu até conversei já com gente deles, eles nem tocam nesse assunto, eles até falam, né? A gente não toca nesse assunto porque afastaria as pessoas. E afasta mesmo, porque imagina eu falar para você assim, ô fulano, você está ouvindo aí, mas se você tiver designado para ser salvo, você vai ouvir, beleza? Vai aproveitar isso aqui. Se você não tiver designado pelo Criador para ser salvo, não adianta chorar. É perda de tempo. Quiser ouvir, ouve, mas não adianta nada, porque Deus já colocou alguém para ser salvo e outro não. E isso, assim, isso nos leva a questionar Deus, isso nos leva a ter raiva de Deus e medo de Deus também, mas mais raiva, eu acho, porque seria um Deus, assim, que colocou vários aqui, e como ele mesmo disse que alguns só vão ser salvos, então a maioria ele botou para o bel prazer dele. Eu estou falando com muito temor, porque se for isso, eu aceito. Não tem problema. Se for isso, se lá no final nós chegar e falar assim, rapaz, você perdeu tempo de falar com esse povo aí, porque eu só ia salvar alguns mesmo. Você ficou prometendo para todo mundo que podia se arrepender, e eles não se arrependeram porque eu não quis. Então, se for assim, eu aceito, claro, estou soberania de Deus. E se eu for um dos perdidos, paciência. Assim mesmo eu vou dar a soberania, honrar a Deus a soberania que é dele. Nós não temos ninguém além dele a recorrer, maior que ele, se nós cremos na Bíblia como ela nos apresenta Deus. Mas aí, talvez por causa disso, muita gente pode se afastar de Deus, primeiro porque vai ser safadinho, né? Falar assim, é assim? Então eu vou pegar as meninas aí, vou fazer tudo que eu quiser, tudo que a Bíblia diz aí que não é certo, eu vou fazer, porque isso não vai importar em nada, porque afinal Deus me salvou e eu vou rodar um caminho longo, mas vou voltar para a salvação. E a Bíblia tem o outro lado, né? Então esse é o calvinismo, né? Esse é a parte que fala que há uns predestinados, mas tem o arminianismo, né, a qual eu creio, que eu sigo, então, né, assim, que me dá essa paz, onde diz que todos são convidados, porém nem todos querem, e aí a culpa cai sim sobre o ser humano, né? Lá no calvinismo, e aí me desculpe aí os doutores do calvinismo, eu não estou querendo ofender essa doutrina, mas na verdade eu ofendo porque eu não entendo ela, eu não aceito ela, na verdade, né? E se ela for verdade, eu posso questionar, porque afinal eu sou salvo ou não sou. Então não vai importar nada se eu falar mal dela, xingar ou amar, não muda nada, porque Deus já colocou tudo, segundo eles. Porém, o arminianismo, calvinismo, era Calvino, um homem chamado Calvino, lá em 1500 e pouco, fez essa doutrina, né? E depois seguiu isso, né? Baseado, claro, em alguns textos bíblicos. Mas aí Armínio rebateu ele, e Armínio era um homem, então por chamar arminianismo, rebateu ele dizendo que não, Deus vai salvar todos aqueles que assim querem. Por isso que a gente tem que pregar o evangelho e aceita quem quer. Tem muita coisa que é também falada, ainda tem outras doutrinas que não são aceitas também, né, que são outras linhas ainda que são mais difíceis ainda de falar sobre elas. Não vou falar sobre elas, mas tem outras linhas ainda, né, que falam sobre essas questões, por que não seria salvo alguns. Então hoje eu não vou falar porque pode gerar mais confusão ainda. Eu vou basear nessas duas primeiro, mais tarde a gente vai ter oportunidade de falar mais sobre isso. Mas vamos ver aqui um pouquinho. Estou lendo aqui, por exemplo, João 13:16 até 18, vou ler. O Evangelho de João. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna, pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele.
quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus, o único Filho de Deus, né? Estou aqui ligando um aparelho que está fazendo barulho aqui. Então, esse versículo, assim, diz que todos são convidados, todos podem ser salvos, né? Então, não poderia existir, por exemplo, esse versículo, né? Porque Deus fala que todos, né? Amou o mundo de todos, né? 1 Timóteo 2, 3 e 4, lá fala assim: para ver o que é o desejo de Deus, aqui, Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, né? Vamos ler aqui 1 Timóteo 2, 5 e 6. Pois há um só Deus e um só mediador entre os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo para resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Pedro, acho que fala que Deus tem paciência, não demora, para que mais gente seja salvo. Vamos escrever aqui. Deixa eu ver, porque ele fala que alguns demoram, né? Eu não estou achando o versículo aqui agora, né? Deus quer que todos se salvem. 1 Timóteo, não estou achando Pedro aqui, mas Pedro, vamos ver se Pedro fala. Vamos ver aqui. Aqui Pedro fala em 2 Pedro 3,15, fala assim: considerai que a longanimidade do nosso Senhor é uma oportunidade para que possais receber a salvação. Assim como o amado Paulo, o irmão Paulo, também escreveu de acordo com a sabedoria que Deus lhe concedeu. Olha só, então se o calvinismo tivesse certo, para que Deus ficaria longânimo, já que ele já salvou todos o que ele queria salvar? Tá vendo com a incoerência? Então, essa doutrina de que quem está salvo e quem não está, não adianta chorar, ela é muito perigosa, ela é, vou falar que é demoníaca, estranho, porque aqui Deus, Pedro fala, né, considerai a longanimidade, quer dizer, a paciência que o Senhor tem como uma oportunidade, né, que Deus dá para receber a salvação. Quer dizer, se já tivesse salvo, para que Deus precisava desse tempo? Não, já salvou, o cara já estava salvo. Entendeu? Então, por isso, cuidado, não se engane, ou não entre em parafuso com isso quando você lê algum versículo lá que fala, em Romanos 9, por exemplo, é o pior capítulo nesse sentido, assim, que fala que Deus endurece o coração de quem quer e tal, mas isso é um estudo teológico pesado, a gente não vai falar nele aqui. O principal é você saber que Deus quer e quer te salvar e te dá essa chance de ser salvo, entendeu? Então não jogue essa responsabilidade para Deus, porque essa doutrina de já está salvo porque Deus quer e se não está salvo é porque Deus não quis, isso é jogar a responsabilidade para o Criador. Isso não é verdade, nós temos nossa responsabilidade. Existem outros ensinamentos, né, que diz que nós temos culpa bem antes ainda. A Bíblia dá a entender que nós voltamos para Deus. Então esse negócio é um pouquinho maior, eu vou com cuidado entrar nesses assuntos mais para frente. Mas a Bíblia fala que Jesus veio resgatar, comprar de volta. Ninguém compra de volta o que não era dele. Então é como se nós já tivéssemos tido em algum lugar, né, e estamos aqui passando um teste para ver se aceitamos ele ou não. Então tudo isso é muito complexo, né? Mas saiba que você tem a responsabilidade. Não use a expressão ou não creia naquela, eu não pedi para nascer, então eu não tenho responsabilidade. A partir do momento que você está aqui, você tem uma responsabilidade, e alguns estudos vão mais a fundo no sentido de que sim, nós temos culpa anterior, mas é um estudo um pouquinho maior, né? Então,
toma cuidado para não jogar a culpa em Deus. Eu sou da raça pomerana, eu sou da raça humana, mas da etnia pomerana, europeia pomerana, e no meio do nosso povo se costuma usar muita expressão se Deus quiser, né? Assim, embora, claro, a Bíblia ensina a falar se Deus quiser, vamos fazer isso e aquilo. Só que eles também colocam isso também na salvação. Né? Eu já vi gente falar, não, salvação não posso saber como é que é quando eu vou ser salvo, isso é Deus que sabe. Só que Deus sabe, claro que Ele sabe pela presciência, onisciência dEle, onipotência, Ele sabe de tudo. Porém, a nossa responsabilidade é querer. Vamos chamar isso simples de acreditar. Acreditar e assim, então, nós teremos a salvação. Porque todo aquele, a Bíblia fala em algum lugar, fala, todo aquele que confessar que Jesus Cristo veio em carne, será salvo. Bem simples assim. Entendeu? Então, toma muito cuidado em transferir a sua responsabilidade para os outros. Para Deus, né? Porque essa doutrina é muito simples, né? Se ela for pregada abertamente, ela é muito simples assim de fazer você... quer saber? Então, se eu estou salvo, então tá bom. Então, beleza. E se eu não tiver, não adianta mesmo, então para que eu vou esquentar a cabeça? O ser humano não é bonzinho não, entendeu? Atos 10, 43 fala, todo o que nele crê receberá a remissão dos pecados pelo seu nome. Romanos 9, 33 e 10 e 11, quem quer que nela crer não será confundido. São resumos de versículos. 1 João 5,1, todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá. Todo aquele, não é aqueles só que eu separei. João 11, 26, Evangelho, né? João 3,16 já falei, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, né? Tem um versículo aqui, vamos ler um pedaço aqui. João 12, Evangelho de João 12, 46 a 48. Todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Né, para que todo aquele, né? E se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, pois eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeita, diz Jesus, e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue, a palavra que tenho pregado. Essa o julgará no último dia, tá vendo? Então você ouve a palavra de Deus, ouve aqui nesse momento que nós estamos batendo um papo aqui, e você pode escolher. Você não precisa seguir o que eu estou falando aqui, não precisa ler a Bíblia, não precisa fazer nada. Pode fazer o que você quiser, só que aí a palavra vai te julgar. Essa palavra que Jesus veio pregar e nos incumbiu de fazer a pregação continuada aqui, né? A Bíblia fala que anjos queriam pregar, mas Deus quis que os homens pregassem. O mistério da pregação é esse, né? De gente simples igual eu, né? Simples no sentido assim de não entender teologia, não entendo mesmo. Eu estudo pouco, assim, não tem assim uma sequência lógica, mas ele deu esse serviço para nós, e eu sinto que eu devo fazer algo, eu devo falar aí para quem está me ouvindo aí, algum jovem, alguém que queira aprender um pouquinho do Criador e falar em palavras simples para depois vocês mesmos lerem, procurarem, né? Para que vocês possam alcançar a salvação. Salmo 14, 2 fala, o Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tem entendimento, alguém que busca Deus. Olha, se ele já tivesse colocado os dele, ele ia falar, não, o Senhor olha do céu e já vê os que estão procurando, porque ele colocou alguns lá. Não, ele está aqui procurando, poderia não ter ninguém, mas sempre teve. Né? Sempre teve, Deus sempre conseguiu atrair gente, né? Embora não seja todos. Deuteronômio, lá na lei para os judeus, na lei antiga, lá falava 4:29. E lá procurarão o Senhor, o seu Deus, e o acharão se o procurarem de todo o seu coração e de toda a sua alma. Tá vendo? Tem que aplicar o coração, conhecimento, coração é sentimento, né? Entendimento, né? Então, procurar, querer a Deus, procurar a Deus. Então, aí vão achar, se procurarem todo o coração, toda a sua alma, vão achar. Né? E sim, Deus faz a parte dele, né? Nós somos tão, e tem estudo nisso, nós vamos estudar mais, nós somos assim, naturalmente nós queremos o mal, nós queremos sair fora,
Nós não somos bonzinhos. É isso que tem doutrinas aí falando, nós não somos bonzinhos, nós temos culpa. Então João 6,44 fala, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Atrair, então Deus sim atrair a gente para Ele, né? Mas essa passagem, esse versículo não pode ser interpretado como, tá vendo? Deus que faz, né? Não é nós que faz, não. Não é bem assim, não. Né? Deus não faz acepção de pessoas, porque se Deus fizesse isso, todos aqueles que vai a Ele, e Ele rejeitasse, não, esse eu escolhi, aquele não, aquele sim, aquele outro não, Deus estaria fazendo acepção de pessoas, e Deus não faz acepção de pessoas. Deus não despreza ninguém. De modo algum rejeitarei, a Bíblia fala, né? Todo aquele que buscar, né? Então, não caia nessa de que Deus já resolveu tudo e Deus é que sabe. Por favor, não faça isso. Deus sabe, mas não é porque Ele decidiu. Ele sabe porque Ele é grande, onipotente. Deus, não vamos aprender isso. Deus lá em cima nós vamos ver tudo. A Bíblia fala que nós vamos ver com clareza. Hoje nós vemos como um espelho, né? Depois nós vamos ver claro, né? Porque a Bíblia mesmo fala, né, que a função aqui nossa é de fazer o trabalho. Por exemplo, pois que é Apolo? O que é Paulo? Senão ministros pelos quais crestes. E isso conforme o que o Senhor concedeu a cada um. Ou está perguntando, né? E eles fazem isso conforme Deus concedeu a cada um. Eu plantei, Paulo está falando, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Então Deus tem o papel dele. Tem um comentário aqui. Deus tem um papel, o papel mais importante a desempenhar. O papel de dar aumento, mas alguém tem que jogar a semente, alguém tem que regar. E esse alguém não havia pessoas, e esse alguém não é Deus, somos nós, são ministros. E não quer dizer o clero, os pastores também. Outro problema nós temos desde muito tempo já, onde transferiram tudo para o pastor, para o padre, lá para os líderes, né? E nós temos que exercer o sacerdócio, o ministério, né? Cada cristão, uma vez que converteu a Deus, tem que já passar a pregar o evangelho. Simples como é, na sua vida, às vezes sem palavras até, mas pregar o evangelho pela sua vida. Não o clero, mas nós que temos o ministério da reconciliação. O texto não diz, Deus plantou, Deus regou, Deus deu crescimento. Havia pessoas envolvidas que tinham que fazer o que Deus havia chamado para fazer. Pessoas que diziam, aqui está Deus, reconcilie-se com Ele. Eu estou falando isso aqui com você. Deus está aí, está te chamando. Reconcilie-se com Ele. E se essa pessoa se aproximou de Deus, Deus o encontrou, chamou a si mesmo. Havia também pessoas como Apolo, que regavam a semente lançada nos corações das pessoas, abrindo a palavra de Deus, compartilhando com eles as suas verdades. Veja também pelos quais, né, por nós, né, pelos quais crestes, né, o rapaz comentando aqui. Então, assim, vamos concluir aqui também nosso pequeno bate-papo com que o rapaz... Anastasios Kiolashoglu é o nome da pessoa que escreveu. Ele bota a conclusão. Para resumir, querido irmão, a doutrina que Deus escolheu algumas pessoas para salvar em lugar e que ele supostamente não escolheu é uma doutrina muito conveniente. Tá vendo? Mas também muito falsa. A escolha de Deus, a sua vontade é que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Se esta é a escolha de Deus para todos, que são, então todos escolhidos, agora, vamos ler de novo aqui. Se esta é a escolha de Deus para todos os que estão todos. Isso, se esta é a escolha de Deus para todos, estão todos escolhidos. Agora, se todos serão salvos ou não, depende de cada um, se cada um vai acreditar. Se todos acreditarem, todos serão salvos. No entanto, quem não acreditar não será salvo. Está vendo? Crer. Deus tem um papel a desempenhar nesse processo? Sim, o mais importante. Depois que uma pessoa convida Deus para entrar no seu coração e se revelar a Ele, Deus irá mostrar-se e atraí-lo a si próprio. Esta é a aproximação do Pai de Jesus
do Pai de que Jesus está falando. Aquele a quem Deus revelou também sabe o que estou falando. Essa revelação de Deus não é algo que ele decide fazer precariamente, mas algo que ele é grato em fazer e vai fazer com base na sua palavra. Quem buscá-lo de coração vai encontrá-lo, diz sua palavra. Deus irá mostrar-se 100% quando alguém realmente o busca. Vamos ler aqui o restinho. Agora, voltando-se para nós, Deus nos deu o ministério da reconciliação. O ministério de semear e pregar a palavra. Ele dá o crescimento, a aproximação dele, mas a semeadura, a irrigação, a introdução do povo ao Senhor, o ministério da reconciliação é dado a nós. A doutrina segundo a qual Deus escolheu apenas alguns seres humanos para a salvação, que implica então que ele escolheu outros para enviá-los para o inferno, é uma doutrina muito falsa e colocou as pessoas para dormir eternamente, já que eles acreditam que Deus vai salvar quem Ele quiser. Olha o perigo aí. E isso não é verdade. Temos responsabilidades, irmãos e irmãs, e pregar a palavra, procurar oportunidade para difundir o evangelho que eu estou tentando fazer aqui. É algo que está em nós. Pregue a palavra, diga aos prisioneiros, saiam da prisão. Ele fez uma comparação aqui de que se abrir a cadeia, talvez nem todos os prisioneiros vão querer sair. Então, saiam da prisão. Né? Se eles vão sair ou não, é responsabilidade deles, mas é nossa responsabilidade dizer. É nossa responsabilidade mostrar o Pai. Quanto ao Pai, Ele os quer de todo o coração. Pagou por eles o mesmo preço que Ele pagou por nós. Ele os espera com os mesmos braços abertos que Ele nos esperou a nós. Então, muito cuidado em passar para Deus a responsabilidade que é sua. Ainda confrontando com essa doutrina de que as pessoas são salvas porque Deus quer e deixa isso para lá. Odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, Mateus 10, 22, Jesus falou isso. Então, ele fala que quem perseverar até o fim será salvo. Quer dizer, a doutrina que diz que Deus já escolheu alguns não tem esse perseverar, porque não precisa perseverar. Deus vai salvar de qualquer jeito. Então, toma cuidado. A salvação é aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, aceitar, entender que Deus está te chamando, chame como quiser. É você dizer, sim, Senhor, eu não entendo nada que esse Arnulfo está falando lá, mas eu não quero me perder, eu estou vendo que o mundo não é bom, o mundo é mau, e o trem está pegando, e eu quero o Senhor. Aí ele vai te ensinar através do Espírito Santo e vai talvez enviar mensagens simples como essa que eu estou fazendo aqui, bate-papo, como esse que a gente põe no canal aí, para você aprender que sim, que Deus quer te salvar. Deus quer salvar todos. Meu Jesus, não deixa se enganar, não fica se perdendo no mundo, não. Pega um conselho meu aí. Né? O mundo dá um monte de trem que é pecado aí, e que à primeira vista parece muito bom, os prazeres da carne, os prazeres da vida, né? E olha, viver com Deus não é pesado, não, é leve. A Bíblia fala, inclusive, em relação à paz, nesse tempo que nós estamos passando dificuldade aí no mundo, no Brasil principalmente, em relação à administração pública aí, não sabemos nem como vai ficar essa questão do presidente, a gente vê que coisas difíceis podem acontecer, mas aí a Bíblia fala que Deus dá a paz que excede todo entendimento. Só Ele pode dar essa paz. Então essa paz já é uma grande coisa que você tem aqui na Terra. Então se você servindo Ele ainda vai ter, você vai perceber que Deus vai dando as coisas para você, coisas mesmo, coisas que você precisa, principalmente que você precisa, né? Isso é prometido, Ele não vai deixar ninguém passar necessidade, né? Necessidade principalmente de fome. Então nos tempos mais difíceis Deus vai ser ainda mais importante, né? Dá valor a Deus enquanto você pode, enquanto você está bem aí, que pode ser o tempo também que a Bíblia também fala que vai chegar um tempo onde as pessoas vão procurar a palavra de Deus e não vão achar. Não sei como é que vai ser isso. Agora ainda tem, a internet está liberada, Bíblias estão aí, podem ser lidas, podemos conversar no Zap, grupos e tudo mais, mas talvez não vai ser assim sempre. Aceita Jesus como Salvador. É simples assim, tá bom? Vou nem encerrar com música hoje, vou encerrar assim, aceita Jesus, é o mais importante. Procura o que é isso. Em nome de Jesus.
Amém.